tudo bem? Aula de Geografia falando um pouco sobre as paisagens. Mais uma vez, é sempre bom falar sobre as paisagens, sobre o que elas nos transmitem e ainda casando com artes, fica melhor ainda, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre as artes hoje relacionadas às paisagens, tá bom? Vamos falar um pouquinho através de diversas fontes, como algumas fotos que eu vou mostrar aqui, o processo natural e histórico que atuam na produção e na mudança dessas paisagens também, tá bom? Vamos lá, junto comigo? Vejam só, existem vários elementos conceituais sobre os quais nós podemos melhor observar e compreender o espaço em que a gente vive, o espaço geográfico, geralmente, no geral, né? E suas inúmeras formas de análise. Um dos elementos mais importantes nesse item é o conceito de aprendizagem, de paisagem, que representa um dos aspectos mais notórios e necessários para a compreensão do mundo em que vivemos. Então, o que isso quer dizer? Certo? Existem vários conceitos que podemos melhor, que servem para a gente melhor observar o espaço em que a gente vive. Tá certo? E é utilizando os nossos órgãos de sentidos é que a gente sente e vê a paisagem que a gente está inserido. Tá bom? Vamos lá, continuando. A paisagem é, pois, os aspectos perceptíveis do espaço geográfico, isto é, a forma como compreendemos o mundo a partir dos nossos sentidos, como a nossa visão, o nosso olfato, paladar e entre outros. Professora, eu posso ver a paisagem com o meu paladar? É? Claro, você tem uma paisagem linda daquela comida ali que está em cima da sua mesa. Ou de uma árvore bem frutífera. E você sente, você chega a saliva quando vê aquela manga bem madurinha. Então você está vendo a paisagem através de um órgão do seu sentido, do seu paladar. E quando você degusta, aí é que você está concretizando aquela imagem dentro de você através do órgão do sentido do paladar. Entendeu? Vamos lá. É claro que a visão é geralmente o mais, que é mais sentido, que a gente está vendo, é o primeiro impacto dos sentidos. Quando falamos em compreensão da paisagem, porém não é o único a visão, de forma que podemos perceber o espaço também pelos outros, pelos cheiros, pelo som, pelos sabores, os aspectos externos, tá? Além do mais, a paisagem carrega consigo os aspectos naturais, também aspectos culturais, ou conhecidos como humanizados, tá? Quando uma determinada área é formada apenas pelos elementos da natureza, falamos de uma paisagem natural, cachoeiras, aquela floresta linda, não é? Aqueles pássaros voando, enfim, aquilo ali é uma paisagem natural. Mas quando ela apresenta alguma intervençãozinha humana, eita, no meio daquela paisagem tem uma pontezinha de madeira. Opa, já tem um aspecto cultural ali, já tem a ação do homem. Então ela deixa de ser natural para ser uma paisagem cultural ou humanizada. Tá certo? Também chamada de paisagem humanizada ou de paisagem geográfica, tá? Olha aqui esse lado de cá, essa imagem, ó. Ela também é conhecida, além de humanizada ou cultural, também é conhecida como paisagem geográfica. Olha aí um desenho para poder exemplificar para vocês a natural e a cultural, tá? Por que cultural? Porque é de nossa cultura morar em prédios, casas, entendeu? Frequentar comércios, andar de carro, e isso tudo, todos esses artifícios, eles têm aspecto humano, porque foi produzido pelo homem. Por isso que a gente chama cultural ou humanizado. Daí eu trago uma obra aqui para vocês, ó, a obra de Portinari, que retrata um trabalhador na cultura do café. Olha aí, tá vendo aí? Um trabalhador, ele já retratava. E o que é que isso traz para a gente? Vários artistas representavam através da arte dos quadros, das pinturas, momentos históricos, da nossa cultura brasileira, certo? Da nossa tradição, da nossa história. Então eles retratavam esses momentos através das telas dos quadros.
As obras de arte expressam diversas vezes paisagens naturais ou construídas pelo homem, assim como culturais. A pintura, que é uma vertente artística, certo? Destaca-se há vários séculos. Pintores internacionais e nacionais retratam também em telas lugares que fizeram parte do seu convívio, como terra natal, locais visitados pelos mesmos e etc. Geralmente o artista que produz aquele quadro, ou ele viu, ou ele vivenciou, ou ele tem uma imagem simbólica daquele exato momento da história, tá bom? As pinturas que retratam paisagens naturais mostram florestas, montanhas, rios, entre outros. As paisagens construídas ou culturais expõem principalmente cidades, pontes, monumentos, plantações, estradas, além de colocar nas telas a vida e a identidade do povo daquele local, seja no campo ou na cidade. As obras artísticas podem ser usadas para a realização de estudos, minha gente. A gente construiu a nossa história do país através de vários registros, sejam eles escritos ou através de desenhos. Foi o que nos identificou várias situações, né, da história do nosso Brasil, tá bom? Muitas obras refletem a realidade de cidades ou elementos naturais como a sua composição paisagística da época, a partir de telas de pintores de origem europeia e brasileiro, entre outros. Essa tela aí, ó, Rio de Janeiro, olha ali o Pão de Açúcar, agora há muito tempo atrás, tá? Olha aí como era. Retrata um momento histórico daquela cidade. Trazendo para a realidade nacional, a artista plástica Tarsila do Amaral, uma grande artista, minha gente, que nasceu em uma fazenda, se fascinava, ela ficava encantada com o fluxo de pessoas e com a agitação que as mesmas produziam em grandes centros urbanos, onde há maior aglomeração populacional. Diante de seu interesse, a artista ela elaborou uma obra que representava o fluxo de trens que ligavam alguns bairros periféricos do Rio de Janeiro nos anos 20. Olha aí um quadro dela, ó. Certo? O fluxo de trens e tudo mais. Aquela aglomeração da grande cidade. Na obra de Cândido Portinari, denominada De Café, a dura vida dos trabalhadores nas fazendas cafeicultoras é retratada especialmente porque essa atividade era responsável por grande parte do PIB, Produto Interno Bruto. Dinheiro, minha gente, dinheiro da época. Tá certo? Olha aí, certo? Alguns trabalhadores, né, que trabalhavam lá nas fazendas de café. Lembra da nossa aula de cafeicultura? Pronto. Cândido Portinari retratava essa realidade, certo? Da época do café, que teve um grande levante para a história. E olha, muita coisa começou a ser retratada e escrita na nossa história por conta desses artistas, que refletiam esses momentos através dos desenhos, das pinturas, entendeu? A paisagem, além de ser percebida pelos nossos sentidos, como a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato, é diversas vezes registrada de forma artística para demonstrar carinho, lembranças e outros sentimentos. Por exemplo, neste quadro que você está vendo aí agora, o que ele retrata para você? Temos aí uma mãe chorando, uma família chorando, como se fosse um menininho, né? Desfalecido nos braços de alguém. Ou seja, retrata momentos tristes também. As pinturas, as telas, os desenhos, as paisagens que são retratadas naquelas obras também mexe com os sentimentos das pessoas. Ela tem essa visão e essa função também, tá bom? Olha aí, um olhar sobre a paisagem. Preste atenção nesse trechinho. Toda paisagem somente é paisagem quando é vista, sentida e percebida. Não podemos lembrar ou descrever alguma paisagem que nunca tenhamos visto, mesmo por intermédio de algum artifício, como filme, fotografia, desenho, pintura e etc. Então, a paisagem somente existe na relação do homem com o meio.
E essa relação é sempre repleta de significados que são influenciados pela cultura de um determinado lugar e seu povo. Nesse caso, os estudos da paisagem, como texto, podem descrever os significados da ação humana sobre o processo histórico de sua formação e percepção. Olha aí, gente. É um trechinho, né, de Rangel, que é um grande pensador, certo? E ele falava um pouco sobre o que é a paisagem. E como eu acabei de ler para vocês, vocês viram que não existe a paisagem por si só. Quem transmite a paisagem é o ser humano. E não tem como desvincular a paisagem do homem ou do ser humano. Os dois estão entrelaçados. E para eu refletir isso, eu preciso vivenciar. Eu preciso ter visto, ou de alguma forma, por uma fotografia, por um filme, ou até por um lugar por onde eu passei. Essa paisagem, ela tem influência do meio. Ou seja, eu vivenciei ela para poder refletir ela numa tela, escrita, num desenho ou numa pintura. Tá certo? Então, as paisagens naturais, culturais ou geográficas, elas estão entrelaçadas com a arte que está dentro de nós, que faz a gente escrever a história do mundo, a história do nosso país, a história da nossa cidade e etc. Certo? Não obstante, é preciso considerar que as paisagens também possuem seus aspectos diferenciados, não tão somente pelas suas características físicas entre si, mas de acordo com o olhar de quem a observa. Muitas vezes a gente se depara com certas paisagens que a gente muitas vezes não entende, não é verdade? Mas cada um tem a sua reflexão em cima daquela imagem. Cada pessoa vai ter a sua opinião em cima daquela imagem, tá bom? Então, tudo é avaliado em cima de quem a observa, tá bom? Além do artista que a fez ter a sua percepção, a gente também tem a nossa, tá bom? Hora da atividade, vamos lá. Desafio para vocês, crianças, presta atenção. Qual a diferença entre paisagem cultural e natural, minha gente? E o outro desafio, você vai criar um desenho de paisagem cultural do seu bairro. Você mora no seu bairro, claro. Você está lá no seu bairro. Qual é a visão que você tem no seu bairro? Retrate isso na forma de um desenho. Pinte, deixe bem colorido, tire foto e mande para a sua professora. E não esquece de responder, ó, qual é a diferença entre paisagem cultural e natural. Tá certo? Beleza? Então, hoje falamos um pouquinho sobre paisagem, a gente misturou geografia com artes aí, e isso é bem legal, tá bom? E eu fico aguardando aí os desenhos de vocês da atividade que eu passei, tá bom? Não esquecendo, se você tiver alguma dúvida, vai lá no YouTube e volta à aula. Preste atenção no conceito de paisagem cultural, no conceito de paisagem natural, qual é a relação que ela tem. Lembra que a cultural ela tem aqueles aspectos humanizados, ou seja, tem a influência do homem ali naquele meio, e o natural ele não tem influência do homem, tá certo? E eu quero sim que você, ó, bote para fora aí o seu dom artístico, faça aquele lindo desenho, tá bom? Retratando o seu bairro. E aí, qual é a visão que você tem dele? A gente tem que evidenciar os nossos bairros também, eles são importantes para a história da nossa cidade e até do mundo. Pela sua visão, certo? Pelo que você vê no seu bairro, como é que você deveria retratar numa folhinha de papel. Faz bem bonito, bem colorido, certo? Coloque o seu nome e a data, tire foto e mande para a sua professora. Beleza, pessoal? Não vai esquecer dos exercícios, do desafio de hoje, tá bom? E mais uma vez, minha gente, muito obrigada pela presença de todos. Foi muito bom estar com vocês. Espero encontrar vocês nas próximas aulas. E aí a gente vai compartilhar esse conhecimento a cada dia mais. Tá certo? Olha, beijo no coração de vocês. Não aglomera. Toma cuidado, fique em casa. Não é hora ainda de aglomerar. Tá certo? Vamos se cuidar de quem a gente ama. Tá bom? E eu espero vocês na próxima aula. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.